início do programa, hoje nós estamos recebendo ela que é psicanalista, né? E fala sobre a questão de doenças emocionais. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre este tema agora no programa também. A Silmara já está com ela aqui junto comigo. Sim. A psicanalista Ellen Neves. Ellen, muito boa tarde, seja muito bem-vinda, querida. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Silmara, Geraldinho. Prazer foi nosso. Olha, nós recebemos o contato da Ellen através da minha querida amiga digital influencer Rose Arraso, que sexta-feira estará com a gente aqui na programação. A Rose vai vir aqui, Ellen, vai trazer aqui novidades para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão. Ellen, como nós falamos aqui, você é psicanalista, né? O que seria isso? Psicanalista e hipnoterapeuta. A psicanálise é a abordagem do Freud. Então, é a técnica que o Freud desenvolveu. É um pouco diferente da psicologia, por exemplo, né? Entendi. É uma terapia mais breve, mais focada e que ajuda em problemas que têm causa emocional, psicológica, né? E emocional. Como, por exemplo, ansiedade, depressão, fobias, pânico, dificuldades de relacionamento, medo excessivo. Então, nesses casos, a gente consegue ajudar de uma forma bem efetiva, com poucas sessões. Legal. Bom, então, para a gente entender, quais são os problemas psicoemocionais? Esses que eu falei, né? Ansiedade, fobias, pânico. Ansiedade, hoje em dia, acho que por conta da pandemia, está muito, muito presente. Depressão. E acaba desencadeando os problemas psicossomáticos, né? Que são as doenças propriamente. Que é a questão das alergias, fibromialgia, enxaqueca. Doenças físicas, né? Exato, insônia. E elas podem surgir a partir destes traumas emocionais? Exato. Então, se a pessoa... o trauma é uma das causas, né? Um evento específico que desencadeia vários problemas que podem culminar em problemas físicos também, como esses que eu falei. Mas também o acúmulo de maus hábitos, maus pensamentos, né? Porque tudo começa no pensamento. Então, pensamentos negativos que não são observados, que não são bloqueados, são alimentados. Só pensa em coisa ruim. Exato, exato. Isso acaba refletindo no emocional, no estado emocional dela e também na saúde física dela. Bom, o pessoal de casa que já acompanha toda a nossa programação sabe que a R1TV Web tem como base os princípios cristãos. Sim. E a gente sabe que, às vezes, a falta de perdão pode acarretar muitas coisas no indivíduo. Também. Né? A palavra de Deus diz, né, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas tem gente, muitas vezes, que não consegue fazer isso. Né? Eu vi esses dias até um meme, vou até brincar um pouquinho aqui, mas é um assunto sério, que diz que... Ai, como que era, gente? Não vou lembrar agora. Mas era um meme muito engraçado. Assim que eu lembrar, eu falo pra vocês aqui. Mas essa questão da falta do perdão acarreta muitas coisas no indivíduo. Com a psicanálise, você consegue identificar essa questão? O que isso pode acarretar no indivíduo? Sim. E assim, a pessoa que ela não perdoa, ela acaba ficando presa no passado, né? Ela fica presa e ela não consegue caminhar para a vida. Eu costumo dizer que a falta de perdão é como se você segurasse uma brasa e quisesse que o outro se queimasse. Então, o perdão, ele não é para você, ele não é para o outro, ele é para você. Ele mesmo se adoece. É uma libertação. Oi? Ele vai se adoecendo, né? Sim, aos poucos. Sim. É uma libertação que você tem. Então, nós somos seres predadores, né? Como seres humanos, a gente é predador. Então, a gente precisa olhar para frente, buscar. A caça seriam os nossos objetivos, os nossos sonhos. Quando você não perdoa, você fica olhando para trás, para o passado. E a gente não consegue seguir, né? Continuar não para frente. Não consegue seguir, exatamente. Então, é uma libertação. E, assim, o perdão não é você chegar e voltar a conversar com a pessoa, ou você aceitar o que ela fez, concordar com o que ela fez. Mas é um sentimento, assim, de paz interior, de libertação. Né? Eu libero o perdão para ele. Exato, exato. Aí a gente fica bem. Fica bem.
Porque o passado a gente não muda, Não. mas a gente pode mudar as nossas ações de hoje para construir um futuro diferente. Sim. Legal. Bom, como nós mencionamos no início do programa, você é psicanalista e hipnoterapeuta. O que seria isso? Palavra difícil, né? Quase um travo da língua. Hipnoterapeuta. 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 Engraçado que a minha prima que mora em Londres, já faz 7 anos, né? Ela, inclusive, sofria de pânico, ataques de pânico, foi parar no hospital por causa desses problemas. E com 3 sessões presenciais e mais acho que 2 online que a gente fez, porque ela já tinha ido, ela hoje vive outra vida. Inclusive, ela não conseguia engordar. Ela pesava 47 quilos, com mais de 1,60 m, e ela engordou 15 quilos depois da terapia. Que legal. E ela não conseguia falar essa palavra, hipnoterapeuta, porque já está há muito tempo falando inglês, né? Sim. Então, mas a hipnose, existem muitos mitos a respeito da hipnose, por conta da hipnose de palco, que é uma hipnose voltada para o entretenimento. Então, fazer tipo um ilusionismo para impressionar as pessoas, né? Bom, já vou aproveitar o gancho. Eu tenho que falar sobre isso, né? Como eu falei, aqui a gente é firmado na questão dos princípios cristãos. E a palavra de Deus diz, muitas vezes, que usar ela não fala da hipnose em si, mas de elementos para... O poder da mente. Poder da mente. Exato. Para o entretenimento, a palavra de Deus discorda completamente. E é isso que você falou, né? Usar para o palco. Mas como isso pode ajudar na saúde? Sim, então, a hipnose terapêutica, hipnose clínica, é muito diferente. É muito diferente. Assim, a gente não está ali para impressionar ninguém. O pessoal cria, às vezes, tem uma barreira, né? Para divertir ninguém. A gente está ali para ajudar a pessoa a buscar soluções dentro dela para lidar melhor com os problemas e ter mais qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo. Então, através do quê? Através de uma concentração profunda. Então, quando você está em estado de hipnose, você está em uma profunda concentração, você está acordado para dentro. A gente mal sabe, mas a gente entra em ciclos hipnóticos todos os dias, sem perceber. Você já teve aquela sensação do viajar na maionese? Sim, a gente fala muito, né? Ai, tô viajando na maionese. Exato. Em que você tem uma alteração da percepção da realidade. Sim. Então, a realidade está acontecendo ali, mas de alguma forma você se sente tão concentrado nos seus pensamentos que você não capta como deve ser, né? Já aconteceu comigo no sonho eu viajar, né? Na realidade e tal. E de repente passou bastante tempo, anos, né? E parece que aquilo que eu sonhei já aconteceu comigo ali. É o déjà vu, acontece na né? realidade. O déjà vu, né? O povo fala que é déjà vu. Mas Meu Deus, eu já vivi isso. Sim. Eu não sei se isso é congruente com a crença de vocês, mas o que a gente fala é que a mente inconsciente, ela não tem barreiras de tempo e espaço. Então, inclusive, você pode viajar tanto para o passado quanto para o futuro através da sua mente. Você pode ter vivenciado e depois... Algo que aconteceu depois. E qual que é a diferença da hipnose clínica para outras terapias? Eu acredito que a rapidez, porque é uma terapia que, como acessa a parte subconsciente da mente, né? Porque tem uma questão aí com relação ao termo, né? Inconsciente e subconsciente. Qual é a diferença? Na verdade, não tem diferença, porque inconsciente é a primeira palavra que foi colocada para o que não era consciente. O que é consciente? É o que você conhece. Então, por exemplo, se eu me levantar agora do sofá, eu estou tendo uma ação consciente. Mas muitos comportamentos, eles são subconscientes, que está abaixo da linha da consciência. Onde foram incutidos na nossa infância, desde a nossa infância, tudo que a gente vivenciou. Ou, às vezes, você sofre uma experiência traumática e aquilo fica gravado. Então, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada. Ela sofreu um trauma. Esse trauma ficou gravado na mente subconsciente dela.
Então, mesmo que ela não queira, mesmo que ela saiba que está tudo bem, ela passa a ter sintomas, sensações, como se ela estivesse sofrendo aquele assalto de novo. Pode passar o tempo que for, né? Exato. E aí a hipnose, ela é um tipo de terapia onde a sua mente consciente vai estar lá o tempo todo, você vai estar acordado, prestando atenção, consciente de tudo que está acontecendo. Mas há um rebaixamento do fator crítico, que é o que bloqueia a mente consciente para a subconsciente. Então, você tem uma comunicação entre as duas partes da mente muito mais ampliada. E você consegue trabalhar questões que estão lá gravadas no subconsciente. Vou fazer uma pergunta, Ellen. Minha família, minha mãe, minha tia, já teve depressão, né? Uhum. E essa depressão, ano passado, queria me pegar e agora queria de novo. Né? Eu tive pânico, muito medo, né? E começou da depressão, até tô tomando um remédio para ajudar, né? Sim. Só que eu não quero depender desse remédio muito tempo, não, né? Sim, isso. Porque o remédio, ele é um paliativo, né? Ele trata os sintomas. Então, precisa visitar as causas, ressignificar algum evento que possa ter desencadeado isso. Sim. Alimentar pensamentos, a gente faz a técnica... Opa! PNL? Também. E você acha assim que passa assim, que nem a mãe teve, a irmã dela teve, e depois eu? Então, né? A abordagem que eu estudo explicaria da seguinte forma: pode ter a questão genética, a influência genética, sim, mas muito mais a observação do comportamento e a repetição do comportamento por observação. Então, às vezes, mesmo sem perceber, sem querer, você viu a sua mãe, aí você observou e acaba a sua tia, aí você acaba inconscientemente repetindo aquele comportamento por observação. Ellen, como a Silmara citou, que ano passado ela teve essa questão desse quadro, né? Do ano passado. Junho do ano passado. E agora em abril. E agora em abril também. E com essa pandemia também, da minha mãe faleceu, tem 2 meses, né? Aí foi onde queria voltar, né? Sim, é porque teve uma causa também, né? Com essa questão da pandemia, quais sintomas emocionais estão assim aflorados que você poderia citar que daria para tratar com a hipnose clínica? Olha, eu diria assim, número 1, queixas que eu ouço, né? Ansiedade. Ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas, né? Ansiedade, número 1. Tive muito também ansiedade. Sim. O excesso do futuro, né? Saber o que vai acontecer no dia de amanhã e a gente não sabe. Exato. A depressão, enquanto a depressão é o viver no passado, a ansiedade é viver no futuro, né? Sim. Excesso de futuro. E a gente sabe que, através das técnicas também que a gente ensina, o melhor momento, até por isso chama presente, é o agora. Então, quanto mais você está no agora, mais você está consciente de você mesmo e livre desses problemas, né? Então, mas é a ansiedade, muito o pânico, né? Por conta de uma ansiedade descontrolada, acaba gerando pânico. Fobia social também, pelo isolamento, a pandemia, e o toque. Então, a pessoa acaba desenvolvendo o transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Então, pessoas que têm muito medo da contaminação, de contrair o vírus. E como a gente consegue identificar esses problemas? Muitas vezes, os adultos têm essa questão de crise de ansiedade, de pânico, mas existem crianças também, né? Sim. Como a gente consegue identificar esses sintomas em crianças? A falta de concentração, de foco, irritabilidade, agitação, inquietação, frustração, a criança que se frustra demais e fica incontrolável. Então, tudo isso pode estar indicando sinais de ansiedade, né? E quanto tempo dura esse tratamento? O meu processo terapêutico, ele é em média, uma média, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Depende também da causa que está levando a pessoa a procurar a terapia, mas 5 sessões.
5 sessões. Isso. E é possível, através dessas sessões, reprogramar a nossa mente, se assim eu posso dizer? Eu falo que sim, é possível porque eu sou uma pessoa que teve a mente reprogramada. Então, eu conheço muitas pessoas também. Sim. É possível sim. O meu esposo, que inclusive está aqui, ele também é terapeuta, trabalha comigo no nosso Instituto, Instituto Iluminar, até convido vocês. Nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Aguarde! Sim, ele... Que legal. Que legal. Legal. Então, ele usa uma analogia que eu gosto bastante. Ele fala assim, diga. não tem como você tirar um prédio de um lugar e colocar no outro. Tem como você arrancar um prédio e colocar no outro? Não. Mas o que a gente consegue fazer? Consegue construir novas estruturas em cima daquele prédio. Consegue fazer reforma. Consegue fazer melhorias. Então, é mais ou menos assim que funciona a nossa mente. A gente tem uma estrutura que foi construída através dos nossos pais, de tudo que a gente aprendeu. Mas a neuroplasticidade, que é um fenômeno que o cérebro ele é capaz de se moldar, se modificar através dos estímulos. Então, se você tiver estímulos diferentes, você consegue mudar o seu cérebro. Aquela estrutura primária sempre vai existir, mas você consegue melhorias através de uma reprogramação. No meu Legal. caso, eu teria que tratar ansiedade, depressão? Junto? Uma, inclusive, pode ocasionar a outra. Ah, tá. Não necessariamente, mas pode acontecer sim. A pessoa que é depressiva acabar ficando ansiosa por conta sim. da depressão. Eu teria que tratar a depressão, depressão, né? No caso, você trataria as duas coisas. Ansiedade e depressão. Isso. Bom, como nós mencionamos aqui, as crianças passam por situações assim como os adultos, né? De muitas vezes ter crise de ansiedade, pânico. A partir de que idade é recomendado realizar este tratamento de hipnoterapia? Acertei a palavra. Acertou. A partir da idade que a criança já tem a capacidade cognitiva de interagir, de entender, porque a gente trabalha muito com visualização, com imaginação. Então, a criança que já tem essa capacidade, ela já pode participar. Eu acredito que eu já atendi crianças, inclusive, de 7 anos. Sim. 7, 8 anos. Nossa. Já seria. Só que tem crianças que é mais precoce, inclusive, né? Mas a criança conseguindo interagir, entender o passo a passo, porque eu vou guiar ela através das palavras e ela vai construindo na mente dela aquela realidade. Criança é maravilhoso para imaginar, né? Criança tem uma imaginação muito fértil. Coisa, Que legal. Bom, esse assunto é muito interessante a gente estar comentando aqui na programação. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Instituto Iluminar, entender um pouquinho como que funciona, mas é logo após o nosso intervalinho comercial. Nós queremos entender agora um pouquinho sobre a questão do Instituto Iluminar, né? Onde que ele fica localizado, como que o pessoal faz para entrar em contato com vocês lá e realizar esses tratamentos. O Instituto Iluminar fica na rua Nel Alves Martins. Ali no coração da cidade, né? Isso, 1058, próximo ao Ministério do Trabalho, zona 3 de Maringá. E lá no Instituto Iluminar, nós promovemos treinamentos de inteligência emocional. Como que seria isso? Explica pra gente. Seria assim, além dos corporativos, que é para empresas, né? Comunicação, liderança, vendas, nós fazemos também. Mas os de inteligência emocional são imersões. O que é imersão? Imersão é um treinamento que você vai e fica várias horas seguidas. E tem um motivo. Tem um motivo porque tem toda uma questão fisiológica envolvida para gerar transformação. Então, ele começa na sexta-feira. O nosso treinamento agora vai ser dia 25, 26 e 27 de junho. Meta Consciente. É o nosso treinamento base de inteligência emocional.
Inclusive, foi autorizado pela prefeitura, porque nós tivemos que desmarcar algumas vezes por conta do decreto, mas nós entramos em contato e a gente tem uma autorização. Então, ele vai acontecer. Exato. Se eu não me engano, ainda temos 1 ou 2 vagas. Então, gente, ó, corra! Ainda tem vaga para você participar aí deste curso, né? Sim. De inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, ele começa na sexta-feira após o expediente, 7 horas da noite. Aí no sábado, o dia todo, não tem hora para acabar. Que legal. E no domingo ele termina na hora do almoço. Sim. E o que a gente faz nesse treinamento? Esse treinamento, ele é 80% vivencial. Ele é baseado em dinâmicas. Então, você vai aprender na prática. A gente vai fazer... pouca parte teórica que tem no treinamento. É mais legal. Exercícios. Exercícios que mexem com as emoções. Sim. As principais emoções são o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então, nós vamos ter exercícios para trabalhar essas emoções de uma forma que você transforme a sua forma de lidar com essas emoções no seu dia a dia. Tenha mais autocontrole, equilíbrio, autoconhecimento. Saber lidar, né? Exato. Que legal. E consiga potencializar os seus resultados na vida pessoal e profissional. Sim. Que legal. Bom, qual que é o telefone de contato lá do Instituto Iluminar? É 44 991 21 6262. Está aparecendo para o pessoal aí na tela, né? Do Instituto Iluminar, pelo WhatsApp. WhatsApp também? WhatsApp e o site, né? Tem o site. institutoiluminar.com.br. Então, pessoal, gente, entre em contato com o Instituto Iluminar, Isso viu? mesmo. Porque realmente tem assuntos muito importantes de tratamentos que vai te ajudar tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Exato. Também. Olha, o pessoal aqui tá ligadinho com a gente, nós já atingimos 197 compartilhamentos. Gente, falta pouquinho, 200 compartilhamentos. A Karina Cepeda tem uma pergunta para ela. Ela falou sobre a respeito se lá na clínica tem uma pergunta tem aí também, Angelica. a questão da bipolaridade. Tem algum tratamento lá no instituto sobre isso? Sim, a bipolaridade a gente consegue complementar. Então, como é um caso que envolve mais questões fisiológicas mesmo do cérebro, então é necessário que faça um acompanhamento com o psiquiatra, né, se for o caso tomar as medicações, mas a hipnoterapia ela consegue atuar como complemento e potencializar os efeitos desse outro tratamento que você está fazendo. Sim, Angelita aqui, ó. Obrigada. Mais uma pergunta, Silmara. Angelita do Armando. Tenho medo e peguei complexo de andar de carro, dirigir, por traumas antigos. Será que com tratamento poderia me curar desse mal? Olha, eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui. Fobia, para mim, é uma mamão com açúcar. É uma das causas que eu mais gosto, assim, porque o resultado é muito rápido. Que legal. Às vezes, uma sessão é suficiente para tratar a fobia. Às vezes uma sessão. Que legal. Sim. Então, com certeza, sim. É uma coisa... Ela não nasceu assim. Ela não era assim. Não. Ela desenvolveu isso. Temos como reprogramar. Bom, gente, sabe que no ao vivo eu gosto muito de pegar todos os meus convidados, colocar meio assim contra a parede mesmo, porque vocês merecem o melhor, é claro. Ai, meu Deus. O pessoal que assiste a nossa programação, tem um descontinho especial lá na clínica? Tem sim, com certeza. Ó, o meu financeiro ali tá liberando quanto? 15%. 15% de desconto! Oh, coisa boa! Nos treinamentos e nos tratamentos individuais. Olha que bom, gente. Ó, então, corra logo e entre em contato com o pessoal do Instituto Iluminar. Tem o site www.institutoiluminar.com.br.